Mas a Virgem Maria deu um poder ao rosário nesses tempos como nunca antes. E não existe problema, seja lá de que tipo, que não possa ser resolvido com o rosário. Mas eu quero mostrar para vocês agora que existe uma diferença de rezar o rosário sozinho e de rezar o rosário acompanhados. De rezar o rosário publicamente. E isso aqui não sou eu que vou dizer, mas é um grande santo da igreja. O Papa Pio IX disse que todos os escritos de São Luís Maria estão isentos de qualquer erro teológico. Não existe nenhum erro teológico no que ele está ensinando. A igreja diz, pode confiar plenamente nesses escritos. E no livro de São Luís, chamado O Segredo do Rosário, ele vai falar, eu peço licença a vocês, gente, porque é tão forte o que ele diz, que eu preciso ler para vocês algumas coisas. Existem várias formas de rezar o rosário, mas a forma que mais dá glória a Deus, ao Todo-Poderoso, e que faz o melhor de nós para as nossas almas, e que o diabo mais tem medo, acima de tudo, é rezar o rosário publicamente. Em dois grupos, um falando e outro respondendo. Rezar o rosário publicamente, quer dizer, uma multidão unida, rezando juntos o rosário. Uma vez eu estava participando de uma oração de libertação, e a pessoa que conduzia a oração percebeu que quando rezava a oração de São Miguel, a pessoa possessa esbugalhava os olhos e o demônio se apavorava. Então, essa pessoa dizia, rezemos juntos, e quando rezava todo mundo junto, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Eu nunca tinha visto isso, gente. O diabo desesperado, a pessoa possessa com os olhos esbugalhados assim, apavorado, o cão. Não somente pela oração de São Miguel, mas porque ali eram várias pessoas juntas rezando. E São Luís diz, olha que valor que tem. O próprio Jesus vai recomendar, onde 2 ou mais se reunirem, eu me farei milagrosamente presente. São Luís diz, primeira coisa, o próprio Jesus, em Mateus 18, 20, ele pediu que rezássemos em comunidade. É necessário ter seu momento particular, ele também disse, para entrar no seu quarto e rezar só. Mas ele também diz que tem momentos que é para rezar juntos, principalmente quando é para enfrentar uma grande batalha. E como é maravilhosa essa promessa de Jesus, ele estar presente, basta rezar juntos o rosário e temos certeza que Jesus está presente. São Luís vai dizer, vocês sabem por que os primeiros cristãos se reuniam para fazer oração juntos? Eles tinham risco de ser mortos e eram mortos. Se cada um rezasse na sua casa, eles não seriam encontrados, não seriam mortos, mas eles faziam questão de rezar juntos, porque apesar das perseguições do Império Romano, porque essas reuniões deles eram proibidas, eles preferiam se reunir com risco de morte do que perder os encontros nos quais Jesus se fazia presente. Então, primeira coisa, por que rezar junto é o mais saudável para a nossa alma? Normalmente a nossa mente, quando estamos rezando junto com outras pessoas, ficamos mais atentos do que quando estamos sozinhos rezando. Primeiro ponto, nos ajuda a concentrar melhor, rezando junto com outras pessoas. Segundo, quando nós oramos num grupo, a oração de cada um pertence a todos nós, e a essa se une uma oração ainda maior, a fim de que, se alguém não estiver rezando bem, a outra pessoa da mesma reunião que reza melhor vai estar compensando a falta de atenção, a distração daquele outro. Dessa forma, aqueles que se são fortes ajudam a segurar os fracos. Os fervorosos vão inspirar os que estão mornos na oração. E os ricos espiritualmente vão enriquecer os que são pobres espiritualmente. Então, é uma comunhão de dons. Um fortalece o outro. Como dizem, né? Um fio só arrebenta, mas os fios entrelaçados, minhas irmãs costumavam dizer, a trança, quando faz a trança na mulher, né? Quando faz, se fizer a trança com 2 só, você desfaz. Mas se fizer com 3, não consegue desfazer. Quando existem mais fios, uma corda é feita e não rompe com facilidade, diz o livro do Provérbios.
Então, quando nós estamos unidos, o próprio São Luís vai dizer essa frase conhecida: realmente a união faz a força. Somos fortes quando estamos unidos. Ele vai dizer ainda, outro argumento: o Papa Urbano VIII disse que nós poderíamos declarar que foi por causa do rosário que a batalha de Lepanto e outras batalhas que tentaram destruir a igreja foram vencidas. Por isso, ele diz que sempre quem reza o rosário em grupo ganha indulgência parcial. Sempre que você reza o rosário em grupo, você ganha uma indulgência maior da igreja. Quinto, a oração pública é mais poderosa que a oração individual para apaziguar a ira de Deus e obter a sua misericórdia. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre tem intercedido com orações públicas em tempos de tragédia e de sofrimentos públicos. Então São Luís vai citar vários exemplos aqui, que uma cidade estava para ser destruída pelos inimigos e fazia uma oração pública do rosário e o milagre acontecia várias vezes. E não será diferente nesses tempos. Finalmente, quando as pessoas recitam o rosário juntas, é muito mais terrível ao demônio, que em particular, pois na oração pública trata-se de um exército que o ataca. Quando você reza o rosário contra o demônio, em particular, você se defende contra os ataques contra você. Mas quando você reza junto com um exército, atemoriza Satanás. Ele é destruído, ele é aniquilado, é um exército inteiro que o ataca. Ele geralmente consegue vencer a oração de quem reza sozinho. Mas se esta oração for unida de outros cristãos, o demônio terá muito mais trabalho para conseguir esse propósito. É fácil quebrar um só galho, mas se colocarem muitos galhos juntos fazendo um feixe, ele não pode ser quebrado. Os soldados se aglomeram num exército para vencer os inimigos, e os maus espíritos se unem para fazermos perdas de nossas almas. Então, por que não podem os cristãos unir as suas forças a fim de ter Jesus Cristo presente quando oram e assim apaziguar a ira de Deus Todo-Poderoso, alcançar sua graça e misericórdia e frustrar e vencer Satanás e os seus anjos com mais eficácia? Não dá tempo de eu ler tudo aqui, gente, mas o que é fantástico que São Luís vai falar, de todo o efeito do rosário, ele diz assim: quando você reza o rosário com duas pessoas, quando você reza sozinho, você tem os merecimentos de ter rezado um rosário. Mas quando você reza com 10 pessoas, você tem os merecimentos de ter rezado 10 rosários. Você só rezou um, mas você rezou com 10 pessoas. Ele está dizendo aqui que a igreja ensina isso. Quando você reza um rosário com 100 pessoas, é como se você tivesse rezado 100 rosários. Imagina os merecimentos. Imagina, quando você reza o rosário, como quase todas as madrugadas, com 90 mil pessoas. Que poder que tem 90 mil rosários. Você sozinho tem um merecimento. Como alguém que diz assim: quantos rosários você rezou hoje? Eu rezei só 90 mil por enquanto. Quando você reza com o exército de São Miguel, você pode dizer isso. São Luís está dizendo: você tem o mérito de quem tem rezado 90 mil rosários. Por quê? Porque você rezou com 90 mil pessoas. Foram 90 mil rosários que foram rezados. Você está começando a entender o poder contra as forças do inferno?